Essa é uma das partes mais importantes de todas, que é pagar corretamente a sua dívida. Tem gente que não sabe fazer o pagamento. Quem paga mal, paga duas vezes, tá certo? Então você deve estar atento a isso. Como é feito um bom pagamento, amigo? Primeiro, você tem que pagar para a pessoa certa, né? Como você já viu. Segundo, você tem que pagar e pegar um recibo, amigo. O que é um recibo? O recibo é um documentozinho simples, sem maiores formalidades, tá? Dizendo o quê? O que foi pago, para quem foi pago, local, data e assinatura. Por exemplo, recebi de Ricardo Reis Gomes o valor de R$300 referente ao pagamento de um cheque emitido no dia tal, Brasília DF, 16 de março de 2023. Ponto final. Isso é um recibo, amigo. Você tem que pegar o recibo, tá certo? Você tem que pegar o recibo e guardar esse recibo pelo prazo de 5 anos. Por quê? Porque é o prazo que prescreve essa dívida, tá certo? Então você tem que pagar dessa forma. Doutor, eu preciso comprar aquele recibinho de papelaria. Não, amigo, eu vou deixar aqui embaixo para você um recibo, um modelo de recibo. Você pode fazer recibo até no papel de pão, amigo, tá certo? E veja só, se você está pagando um título de crédito, um cheque, uma nota promissória, qualquer outro título de crédito, você tem que pegar o título de crédito, tá certo? Não deixa ele circulando, porque depois fica mais complicado. Se você está pagando uma dívida lá que está protestada, você tem que pegar a carta de anuência e depois ir lá no cartório para ver se está tudo ok, tá certo? Então isso tudo são cuidados importantes que você deve ter quando você paga uma dívida. E o mais importante é ter o recibo. Então esse foi o quinto e último ponto que você tem que seguir para fazer uma boa negociação da sua dívida, tá? Aí depois você pagou tudo, tá tudo tranquilo, doutor, tudo de boa, eu posso ficar tranquilão que tudo deu certo? Talvez sim, talvez não, tá? Por isso eu vou dar um passo de bônus para você. Olha que coisa legal. Depois que você fizer tudo isso aqui, você tem que fazer uma análise completa do seu CPF. O que é isso, doutor? Você tem que procurar em todos os bancos de dados para saber se está tudo ok, tá certo? Primeiro, você vai lá no SPC, no Serasa, no Boa Vista, dá uma olhadinha para ver se está tudo ok. Por quê? Porque para saber se ele tirou o seu nome de lá. Porque muito tô cansado de ver você pagar, a pessoa paga a dívida e não tira o nome de lá, tá? Então depois você vai aonde? Você vai ver se tem protesto, se você tirou o nome do protesto. O protesto é diferente do SPC do Serasa. No protesto depende de você praticar um ato para tirar o seu nome de lá, tá? Então depois também você tem que ver o quê? Se tem processo judicial. Se você pagou uma dívida que está judicializada, amigo, o credor tem que pedir a baixa daquele processo lá, pedir a desistência desse processo. Depois você tem que ver também como é que está a situação. Se foi alguma coisa com o governo, você tem que pegar a sua certidão para saber como é que está ok. Sua certidão da dívida ativa federal, dívida ativa estadual. Se você pagou também o que estava causando irregularidade no seu CPF com a Receita Federal, você tem que pegar uma certidão para saber que está lá, tá ok? E o mais importante de tudo, amigo, você tem que ver a lista negra do Banco Central. Por quê? Porque se você está negociando com um banco, meu querido, não tenha medo de ir lá olhar, porque o banco costuma deixar o nome das pessoas lá. E deixa por quê? Porque é o seguinte, eles agem como? Eles falam, olha Ricardo, você me deve aqui R$1.000, então aqui eu aceito a sua proposta, você vai me dar aqui essa mixariazinha aqui, mas aí eles deixam essa diferença aqui, amigo, lá na lista negra do Banco Central. Por isso que você tem que olhar a lista negra do Banco Central sempre, tá? E se você não sabe fazer isso, eu tenho um treinamento passo a passo que vai te ensinar como você vai fazer essa análise completa e detalhada do seu CPF para saber se tem alguma pendência, se você pagou as suas dívidas, se você negociou as suas dívidas, o seu nome tem que estar limpo, não aceite nada diferente disso. E para você saber o que está acontecendo, amigo, você tem que fazer essa análise completa e detalhada do seu CPF para você ter um CPF nota 10. Quem não deve, quem tem um CPF nota 10 tem uma vida mais fácil.
A vida não está fácil para ninguém, mas o crédito te ajuda muito e você vai ter um crédito legal o dia que você tiver um CPF nota 10. E como você vai fazer essa análise completa? Eu tenho esse treinamento que está inteiramente à sua disposição, tá? Esse treinamento vai ajudar muito você a fazer essa análise e ele serve para as pessoas que pagaram as suas dívidas, estão sem crédito, e para as pessoas que estão devendo e estão com medo também de acontecer alguma coisa. Então você tem que monitorar o seu CPF para saber o que está acontecendo.